O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: Quem és, então? És tu Elias? João respondeu: Não sou. Eles perguntaram: És o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram então: Quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: Eu sou a voz que grita no deserto. Aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água. Mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a continuação do prólogo de São João. O prólogo vai até o versículo 18. Agora nós iniciamos então com o testemunho de São João. Os sacerdotes e os levitas de Jerusalém mandaram perguntar a São João Batista quem ele era. E aqui nós temos então o testemunho de João, que confessa e não nega. Eu não sou o Messias, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. Agora é interessante nós notarmos aqui por que é que os sacerdotes estavam tão preocupados para saber a identidade de João. Por quê? Porque havia uma profecia no Antigo Testamento. A profecia encontra-se em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, e diz assim: Suscitarei para eles, do meio dos irmãos, um profeta semelhante a ti. Ou seja, Deus diz a Moisés que irá surgir um profeta semelhante a Moisés. E quem era Moisés? Moisés era um profeta que via Deus face a face, que o seu rosto resplandecia, algo único na história da humanidade. Ou seja, Deus está prometendo que virá alguém que vê Deus diretamente. E João Batista diz: não sou eu. Exatamente porque, alguns versículos atrás, o evangelista São João já nos disse quem é esta pessoa. É Jesus, o Verbo encarnado. No versículo 18 do seu prólogo ele diz: ninguém jamais viu a Deus, nem Moisés. Moisés não viu Deus. Moisés viu o resplendor de Deus, porque ninguém pode ver Deus e continuar vivendo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que é Deus e que está voltado para a intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Então, Jesus, quando vem para nos falar, não um testemunho de ouvir dizer, mas exatamente porque Ele via a Deus diretamente, Ele podia dar testemunho de Deus. O Filho unigênito que está voltado para o seio do Pai. Eis aqui, então, a grande verdade do Evangelho. O Cristo, nosso Senhor, não é somente um dos profetas. Não é nem mesmo o profeta como Moisés. Ele é a realização da profecia, mas ele supera essa profecia. Por isso, João Batista sabe que o seu papel deve ser de diminuir o seu tamanho. João Batista deve como que desaparecer. Veja que as respostas de João Batista no Evangelho são cada vez menores. Ele primeiro diz:
eu não sou o Cristo. Depois ele diz, não sou. E depois ele diz, não. É como se fosse um eco que vai desaparecendo. E depois, quando finalmente ele tem que dizer quem ele é, ele diz, eu sou uma voz. Uma voz que clama no deserto, uma voz que ecoa, mas ecoa uma palavra que não sou eu. João Batista é a palavra. João Batista é a voz. Cristo é a palavra. João Batista é a voz que ecoa e vai sumindo. Uma vez que a voz é pronunciada e chega até você, ela deve desaparecer para que fique a palavra no seu coração. Então, eis aí a mensagem do Evangelho de hoje. Jesus Cristo é aquele que todos esperavam, não João Batista. João Batista é uma voz que ecoa, mas que deve ir sumindo aos poucos. O Cristo é aquele que vem dar testemunho não de algo que ele ouviu falar, mas do que ele viu face a face, porque a Deus ninguém jamais viu, mas o Filho que está voltado para a intimidade do Pai, foi Ele quem nos deu a conhecer esta verdade. Professemos a nossa fé em Jesus, aceitemos o seu testemunho, porque é um testemunho direto. É daquele que junto de Deus viu a Deus e sabe nos indicar o caminho. Deus abençoe você. Para encerrar nossa leitura e reflexão da palavra de hoje, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou desse vídeo? Curta-o e compartilhe com amigos e familiares. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deus te abençoe.